Então, continuando a nossa conversa aqui com o professor Nelson Vaz, a gente começou a conversar na primeira parte, sobre essa relação, né, intestinal, né, que o organismo estabelece, né, e aí nós estávamos dizendo, você estava dizendo que não é uma relação de defesa, mas uma relação de assimilação, né, uma relação de construção, de cooperação. Mas nós sabemos também que nos últimos 30 anos esse buraco foi muito mais abaixo, né? E que nós, no campo da medicina, da biologia, da saúde pública, nós ainda não nos demos conta do que está acontecendo nesse mundo microbiano, nesse mundo microscópico do nosso próprio corpo. O que o senhor acha? Engraçado, já está na mídia isso, né? Não está na medicina, mas está na mídia. Quer dizer, o primeiro buraco é a história dos alimentos, né? Quer dizer, alimentos contêm proteínas estranhas e como tais deveriam promover respostas imunes, quer dizer, formação de anticorpos, etc. E na repetição desses contatos deviam ter respostas maiores, quer dizer, isso devia ser uma reatividade progressiva, que é o que se admite com vacina. Você toma uma gotinha da polio, depois toma outra para reforçar, né? A difteria também toma uma dose, depois toma outra para reforçar. Então, come alface, e não acontece nada, né? Porque você não forma anticorpos contra o alface. Por quê? Né? Se você botar a proteína do alface numa seringa e injetar no músculo, faz anticorpo contra a proteína do alface nos organismos que não comeram alface. Porque aqueles que comeram já estão proibidos, a alface é de casa, pode comer que não aparece nada. O que o Vitor está se referindo agora é que surgiu uma outra camada muito mais assim, impactante no nosso conhecimento deste mesmo fenômeno, que é a presença de micróbios em cima do nosso corpo, em todas as superfícies do corpo e alguns dentro do corpo também. Quer dizer, a gente costumava estudar micróbios cultivando, né, uma plaquinha de Petri, uma placa de vidro, um caldo de carne, uma gelatina, uma coisa assim, e contava quantos micróbios cresciam e faziam bolinhos assim, colônias de micróbios. Depois que a genômica inventou os métodos de amplificar DNA, quer dizer, saber aqui dessa impressão digital no corpo se esse DNA é do mordomo ou não e se aplicou isso à vida natural, se descobriram coisas fantásticas. Quer dizer, uma delas é que esse nosso método de cultivar micróbios, nossos canteiros, são extremamente ineficientes. Quer dizer, eles deixam crescer 1% dos micróbios que estão ali. O que eu estou dizendo é que você pega um pouquinho de água do mar e plaqueia, como dizem os microbiologistas, para ver quantos micróbios tem ali, esse plaqueamento vai nos mostrar 1 de cada 100 micróbios que estão ali. E como a amplificação do DNA não precisa que os micróbios estejam vivos para amplificar o DNA, aí você descobre, não, tinha muito mais coisa aqui do que a gente supunha. Quando voltaram esses métodos para analisar os micróbios que existem sobre o corpo humano, na pele, na boca, na vagina, no ouvido, entre os dedos do pé, a surpresa foi de igual magnitude. Nós temos tantos micróbios vivendo conosco que o cálculo é que tem entre 10 e 20 células microbianas para cada célula do nosso próprio organismo. Quer dizer, um ET que fosse nos examinar e fosse metálico e de vidro, ficaria em dúvida quem é que parasita quem, se nós parasitamos micróbios ou os micróbios que nos parasitam. Isso tem que atingir a medicina ainda. Quer dizer, já está na mídia, já está na televisão, mas não entrou na cabeça das pessoas, e não entrou na medicina, não entrou na maneira de ensinar a medicina, não entrou na prática médica, né? Então, a atividade imunológica, como é que é essa história de responder a materiais estranhos se nós estamos continuamente em contato com uma infinidade de coisas que nos são estranhas e não estamos o tempo todo respondendo? E tem um detalhe nessa história. Por outro lado, se você olhar os linfócitos, que são as células importantes do sistema imune, os linfócitos do indivíduo normal, nós aqui agora,
perguntar, eles estão quietinhos ou estão ativados? Cerca de 15% dos linfócitos do organismo normal estão ativados, quer dizer, estão blastos grandes e tal. Mas não estão em reatividade progressiva, quer dizer, não estão se multiplicando como a gente imagina que aconteça depois de uma vacinação. E se você pega esses anticorpos e tenta estimular eles ainda mais in vitro, não consegue. Consegue com os normais, mas esses que já estão ativados, já estão travados de alguma maneira que a gente não entende direito. Então, tem uma atividade sempre presente no corpo, mas que não é nem assim uma proibição de reagir ao alface, nem uma reatividade progressiva ao alface. É um equilíbrio, alguma coisa que tem uma estabilidade dinâmica. Esse negócio é uma estabilidade dinâmica, a gente acha que tem alguma coisa de contraditório, né? Mas um rio é uma estabilidade dinâmica, ele é dinâmico, você não pode parar um rio com uma represa e vira lago, né? Não deixa de ser rio, tem uma dinâmica própria, mas ao mesmo tempo o rio está lá, você vai embora, volta amanhã, é o mesmo rio. E é um rio diferente do outro rio que você conhece, tem uma identidade e tal, estabilidades dinâmicas. Nós somos estabilidades dinâmicas. Os bioquímicos calculam que em 5 anos você fica com mais ou menos 5% dos átomos que lhe compunham há 5 anos atrás, quer dizer, nós somos muito mais parecidos com um redemoinho do que com uma estátua, né? E agora essa estátua inclui um mundo de micróbios que a gente não sabia que existiam, né? E essa maneira de pensar, ela carrega novas teorias, novas interpretações, como, por exemplo, a epigenética, a ideia de epigênese, né? De que nós estamos, momento a momento, no presente, nos montando, nos formando, e que a gente tem uma história, um curso histórico, que é através do qual a gente pode explicar. Isso faz uma oposição ao pensamento genético, né? Que traz a ideia de que a gente herda a nossa característica biológica e que você expressa o que o seu gene carrega. Isso é o que está sendo dito às pessoas e dito inclusive nas escolas de medicina e tudo. Então, que paradigma da epigenética é esse, que a partir dessas evidências, dessas descobertas experimentais, né, descobertas feitas na prática, ele carrega e traz? Eu acho que isso mexe em conceitos, quer dizer, nessa nossa era informática, né, extremamente populares, como o conceito de programa e a ideia de que nós somos programados, né, quer dizer, o gene contém uma planta, como se fosse uma planta arquitetônica de como o organismo vai ser, né? Eu acho essa uma ideia extremamente tentadora, né? Porque a semente, o ovo, você imaginar que dessa semente vai nascer uma árvore de 20 metros é uma coisa realmente assustadora, que só tem todo um processo ali travado pela falta de água, né? Você só precisa de água e terra, enfia aquilo ali e você desencadeia um processo antiquíssimo, poderosíssimo, que gera uma árvore, pô, né? Então, é muito importante esse tipo de pensamento. Agora, a busca dessa essência foi feita como aquilo que transmite, né, a gênese do ser vivo foi transformada na herança, quer dizer, o que transmite do pai para o filho essa possibilidade de ser, de surgir, né? É curioso a história de programa, porque a gente confunde a história de programa com a noção de história como um suceder, como uma sucessão de acontecimentos, né? Aqui em Minas, algumas pessoas falam, o que sucedeu? Eu acho isso ótimo, né? Porque nos lembra que a gente vive uma sucessão de acontecimentos e que a gente é partícipe ativo, né, nessa sucessão. Mas o problema é que não existem fenômenos programados na natureza. Quer dizer, nem a síntese de proteína, que é já tão famosa, né, que o DNA vai dar a proteína, porque no DNA tem trincas de nucleotídeos, que, né, cada um é responsável por mais ou menos formar um aminoácido que vai formar as proteínas. Mas a questão é a seguinte, a estrutura primária da proteína, quer dizer, que aminoácido, qual é a sequência de aminoácidos na cadeia,
Isso corresponde à sequência de nucleotídeos na cadeia do DNA. Mas a forma que esse peptídeo vai, que esse pedaço de proteína vai adotar, quando finalmente for formado, não está determinado. Quer dizer, vai ser determinado pelo lugar, quer dizer, dentro do citoplasma, onde essa síntese se dá, né, dentro do núcleo, o pH que está ali, as outras proteínas que estão ali. Algumas proteínas, por exemplo, são formadas de 2 ou mais cadeias de peptídeos, quer dizer, a forma final que aparece é um conglomerado de 3, 4 proteínas, e a forma disso é absolutamente essencial para o que isso faz. Quer dizer, a boquinha, o carrapicho que aparece nessa molécula composta de várias cadeias é essencial para a ação que ela vai ter no metabolismo, na vida do ser vivo afinal. Quer dizer, isso não está programado. Quando o linfócito acaba de ser formado em medula óssea e entra na circulação levado pelo fluxo de linfa, não está programado para onde ele vai. Se ele vai morrer daqui a 2 horas, se ele vai encontrar um nicho onde ele vai encaixar o carrapicho dele e se transformar num clone de 1000 células, que vai ter importância, né, por sua vez, no organismo, isso não está programado. Isso é um fenômeno histórico, quer dizer, que dependeu de uma história, não só a história desse ser vivo, como a história dos ancestrais desse ser vivo. Quer dizer, são 2 histórias. Uma que a gente chama de ontogênese e outra que a gente chama de filogênese, né? Então, mesmo que houvesse um programa, não haveria uma entidade capaz de ler esse programa, né? Quer dizer, imaginar dentro do organismo uma entidade que é capaz de dizer a cada neurônio onde ele vai, formando um axônio de 1 metro de comprimento, vai ligar aonde, né, para fazer o quê. Isso é de tal maneira aberrante, né, no nosso conhecimento, e faz parte do núcleo central de pensamento da medicina. Quer dizer, nós usamos muito pouca biologia na medicina. Eu acho que, na verdade, a medicina usa uma tecnologia que tem relação com a biologia, mas não usa a biologia para pensar. Né? Exatamente. Eu acho que o... Vamos cortar, né? Acho que depois de 15 minutos.